Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a nossa vida está cheia da tua glória, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque é maravilhoso te louvar, é maravilhoso te exaltar, é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença, te servir, te adorar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelas canções que podemos entoar a Ti e ter a liberdade, Senhor, de adorar o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Declaramos que Tu és santo, declaramos que toda honra, toda glória pertence ao Senhor, que a nossa vida é Tua, Senhor, que tudo que somos e tudo que temos é para o Senhor, Deus. Seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido, Senhor, sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Sente-se, fica à vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Nós faremos uma leitura inicialmente curta, mas depois nós vamos continuar lendo aqui em 1 Samuel, tá? Então, se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha-na aberta, que nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim o texto: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afaque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Vou repetir o versículo 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra. E o que eu te peço é que tu fales conosco, fale à tua igreja, que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra, que este lugar seja terra boa e que venha frutificar a tua palavra em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Deus. Amém. Quem nunca se perguntou, irmãos, por que nós não vencemos? Quem nunca se perguntou, quem nunca fez essa pergunta aqui das autoridades de Israel: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Eles estavam dizendo: por que, Senhor, o Senhor permitiu
que nós fôssemos derrotados? Por que, Senhor, Tu permitiu que nós tivéssemos passando por isso? Por que, Senhor, Tu deixou que os meus inimigos prevalecessem sobre mim? Muitas vezes, essa pergunta não sai de nossas bocas, porque religioso que muitas vezes nós somos, nós não nos permitimos falar isso, mas pensamos e deixamos em nosso coração: por que, Senhor, esta doença? Por que, Senhor, esta derrota? Por que, Senhor, veio tudo isso sobre a minha vida? E essa era a pergunta que estava sendo feita aqui em 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Por que, Senhor, Tu deixou os filisteus nos derrotarem? Aquele dia a derrota foi grande, irmãos. Olha, o povo de Deus estava acampado aqui em Ebenezer. Quem lembra o que é Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O povo acampado em Ebenezer, os filisteus acampados em outro lugar. Eles vão para a batalha e o texto diz que naquele dia 4.000 homens foram mortos. Você sabe o que é 4.000 pessoas sendo mortas em uma batalha? Irmãos, isso é algo de proporções enormes. Digo, nós que acompanhamos guerras o tempo todo, a gente vê guerras, por exemplo, lá de Israel com o grupo terrorista Hamas, né? Vemos guerra na Rússia com a Ucrânia, e eles jogam mísseis, e aqueles mísseis derrubam um prédio inteiro. No final do dia, eles falam: morreu 10 pessoas. É ou não é? Sei lá, morreu 10 pessoas, entre elas 2 crianças. Mas imagina numa batalha, sem mísseis, sem drone, sem nada disso, que num dia só, de um lado, morre 4.000 pessoas. Ali tinha gente de todas as famílias. Ali tinha gente de todos os lados. E quando eles vão e que eles têm essa derrota terrível no lugar Ebenezer, que era até aqui o Senhor nos ajudou, eles vêm e eles saem correndo daquela luta, e quando eles saem correndo, eles falam: por que o Senhor permitiu essa derrota? O Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é grandioso, o Senhor que não há ninguém igual a Ele, o Senhor que pela sua voz Ele destrói todos os seus inimigos, o Senhor que poderia ter feito eles ficarem confundidos e todos mortos ali naquele lugar. Por que o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que é o Deus do impossível, por que eu saí derrotado? Eles vieram com essa pergunta, irmãos. E junto com a pergunta, eles já tiveram uma ideia. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Olha só. Eles têm aquela derrota, naquele dia morrem 4.000 pessoas. Eles voltam com aquela pergunta na cabeça: por que, Senhor, Tu permitiu que nós fôssemos envergonhados e morremos desse jeito? Por que, Senhor? O Senhor não responde, e eles: vamos em Siló, porque a arca da aliança está lá em Siló. Nós vamos pegar a arca da aliança, ela vai conosco, e nós vamos destruir esses inimigos. E assim o fizeram, irmãos. Eles saíram dali, eles pegaram a arca da aliança, eles levaram a arca da aliança. Quando eles pegaram a arca da aliança, ela que tem querubins e era feito de ouro, estava ali. Os 2 filhos de Eli estavam lá, isso você vê no versículo 4. Eles saem também junto com eles, com aquela arca, e eles saem alegres e com muita euforia, sabendo: agora os filisteus irão morrer. E com toda essa segurança que eles saem, irmãos, diz o texto, se você ler no capítulo 4, que quando o povo viu a arca chegando,
começou uma gritaria, irmãos, de alegria. Isto porque a arca, ela ficava no Santo dos Santos. Quem podia entrar no Santo dos Santos? Somente o sacerdote. A maioria daquelas pessoas nunca tinha nem visto a arca. Nunca tinham visto a arca. E quando eles veem a arca chegando, e a arca era o símbolo da presença de Deus, começa uma gritaria, começa uma alegria, irmãos. E o povo, e aí os filisteus, quando ouvem isso, eles falam: pronto, o Deus dele desceu no acampamento e vai matar a gente, vai matar todo mundo. Está todo mundo perdido, vamos morrer, vai todo mundo morrer. Aí um lá no meio dos filisteus falou: rapaz, seja homem, vamos lutar, pelo menos para a gente morrer lutando, vamos fazer alguma coisa. E o povo, irmãos, aquela euforia, aquela alegria, porque a arca de Deus estava chegando lá. Diz no versículo 10 do capítulo 4: então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado novamente. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu, na primeira vez tinha sido quantos mil? 4. Agora, no versículo 10, com a arca lá, diz que Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Se a morte de 4.000 pessoas já tinha sido algo que era um desastre total, imagine agora eles com a arca, com a segurança que iam ganhar, e agora não morreu 4.000, agora morreu 30.000 homens ali naquele dia. Todos lutadores, todos de infantaria. E não foi só isso. Versículo 11. E a arca de Deus foi tomada. Perderam a primeira, perderam a segunda, a primeira 4.000 mortes, a segunda 30.000 mortes. Agora a arca foi tomada pelos filisteus. Os filisteus levaram a arca junto. Você pensa que foi só isso? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eli era o sacerdote, o juiz que estava ali, penúltimo, né? Samuel foi o último, e Eli era o penúltimo. 4.000 mortes. Leva a arca, 30.000 mortes. Os 2 filhos de Eli morrem, e a arca é levada pelos filisteus. Você está achando que foi pouco? O texto diz que eles saíram dali, e ele sai para falar com Eli. Eli estava sentado na sua cadeira lá, que ele ficava na entrada da cidade normalmente, e a notícia é dada para ele que aquilo tinha acontecido, que 30.000 homens morreram, que a arca tinha sido levada e que os 2 filhos dele tinham morrido. Diz no versículo 17. No 16, no finalzinho, ele fala: ele perguntou: o que foi que aconteceu, meu filho? Aí ele pegou e disse: primeira vez morreu 4.000, agora morreu 30.000. Levaram a arca, teus 2 filhos morreram. Aí, o 17, o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca foi tomada. Versículo 18, quando ele mencionou que a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Pois já era velho e pesado, liderou Israel durante 40 anos. O irmão está diante de uma tragédia. É por isso que, quando morreu 4.000, eles falaram: por que o Senhor deixou a gente perder? E agora? Que o negócio estava feio, você acha que está pouco? Versículo 19: a sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro, seu marido, estava morto, entrou em trabalho de parto e deu à luz, naquela hora. Mas não resistiu às dores de parto e morreu. Hoje eu vim falar de tragédia, irmãos. A mulher morre também, o menino nasceu bom, e quando tenta falar com a mãe do menino, a mulher não respondia mais, porque ela tinha morrido ali naquele momento mesmo.
Se na primeira derrota houve a pergunta: por que, Senhor, tu permitiu que nós fôssemos derrotados? A pergunta agora se ampliou e ela ecoava: Senhor, por que nós fomos humilhados, devastados dessa forma? O que foi que aconteceu? Por que que tudo isso veio sobre nós? O que estava acontecendo? E aí, irmãos? Não sei se você lembra, mas quem fez a pergunta aqui não estava lembrando muito bem, não. Por isso que ele disse: Senhor, por que isso aconteceu? E eu queria te lembrar um pouco como é que estava o cenário disso aqui. Se você voltar a tua Bíblia um pouquinho e for ao capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 12, vai dizer assim a Bíblia: os filhos de Eli eram ímpios. Um Ofni, Finéias lá. Os filhos de Eli eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. Naquela oração eles nem falaram assim, né? Senhor, nós somos ímpios, não nos importamos contigo e perdemos essa batalha. Não, já foi: Senhor, como que nós perdemos essa batalha? Olha aqui no capítulo 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, versículo 13, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Eles tinham dever para cumprir de sacerdotes e também não cumpriam. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Olha só. E enquanto a carne estava sendo cozinhada para o Senhor, ele enfiava o garfo na panela. Ao atravessar ou o caldeirão ou a caçarola, o sacerdote pegava para si tudo o que via no garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Olha só, iam pegar uma carnezinha ali para oferecer para o Senhor. Eu fico pensando, quando eles falam isso aqui, só num cupizinho ali no molho da laranja, né? Colocar todo bem preparadinho, todo dentro ali do papel alumínio, ele lá no fogo para oferecer para o Senhor. Olha que coisa linda. Só que de vez em quando um pegava um garfo de 3 pontas, passava por lá, tuco, e o que vinha no garfo ele comia. Esse aqui é do santo, né? O do Senhor vai ficar para lá. Aí vinha outro com um garfozinho de 3 pontas, tum, aqui na ofertinha do Senhor, opa, para mim também, e comia. E de modo que os sacerdotes foi que começaram com isso. Não foi nem o povo, não, foi os sacerdotes. Mas isso ficou tão bacana que no versículo 14 ele diz: assim todos os israelitas que iam em Siló faziam a mesma coisa. Cada um já tinha seu garfo. O cara saía com o garfo dele de casa, ele já colocava no bolso, vinha aqui, ofertinha do Senhor, vou pegar aqui um pedaço. Aí já saía, o que vinha no garfo ele comia. Mas por que, Senhor, nós perdemos? Continua o texto. Diz, versículo 17: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Olha, os filhos eram ímpios, não cumpriam o dever de sacerdote, eles tratavam a oferta que era do Senhor com um desprezo de qualquer forma, mas eles não sabiam por que eles tinham sido derrotados. No versículo 22 diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam, olha só, eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha, eles estavam na tenda do encontro com Deus, irmãos. Estavam na tenda do encontro e eles se prostituíam com as mulheres na entrada da tenda do encontro. Eles eram sacerdotes, tá? Eles roubavam a oferta que era do Senhor e comiam o que vinha no garfo. Eles eram ímpios. E o seu pai, já velho, versículo 23, lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito mal de vocês. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro,
Os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Quando o pai fala com eles, eles não dão atenção. E o pai fala com eles, que era o sumo sacerdote: meu filho, estou ouvindo, eu nem acredito que estão falando de vocês não, ó. O pai nunca acredita que o filho é, né? Hein? Então, eu nem acredito, eu ouço coisa aqui de vocês, que eu nem acredito, vocês têm que fazer diferente. O Eli poderia já chegar assim: você não vai mais servir aqui na casa do Senhor, você está se prostituindo na casa do Senhor aqui, na tenda com as prostitutas aqui, na tenda da porta, vocês estão roubando a oferta, vamos parar com isso, rapaz. Vocês veem aqui que o problema todo estava voltado para os filhos de Eli. Mas Eli também morreu. A mulher de um dos filhos também morreu. E 30 mil homens naquele dia morreram. E no dia anterior, 4 mil. E a arca agora foi tomada. E o povo estava fugindo. Versículo 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e o meu povo? Olha o Senhor repreendendo Eli agora. Por que você permite isso acontecer, Eli? Tu não poderia fazer alguma coisa quanto a isso? E aí, irmãos, no capítulo 3... já começa a falar do Samuel. Samuel começa a ouvir a voz de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus, ele orienta como é que seria. E aí ele diz aqui no versículo 13 do capítulo 3: pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre. Por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, eu vou julgar a sua família para sempre. E aí, no meio de tudo isso, Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Deus tinha falado aquilo para o Samuel. Aí o Eli disse: o que foi que Deus disse para você? Não esconda de mim, que Deus o castigue, o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. E o Samuel, para contar isso: pai, Deus vai acabar com a tua família aí, porque vocês pecaram e tu não fez nada, né? A profecia assim: você vai ser curado, as portas vão se abrir, essa é fácil de levar. Mas chegar para o sumo sacerdote e dizer: vai morrer a tua família todinha, porque você foi omisso, seus filhos pecaram, são ímpios, e Deus falou que já não tem mais jeito, vai vir julgamento geral. Ele falou: tá bom, você quer que eu conte? Eu vou contar. Samuel foi lá, contou para ele isso que ia acontecer. Depois que ele contou isso que ia acontecer, eles saíram para a guerra. Na guerra, 4.000 pessoas morreram. E um diz: Senhor, por que nós perdemos? Por que será, hein? Por que será que eles perderam? Por que será que eles morreram? Por que será que a Arca da Aliança foi levada? Por que será que o massacre foi tão grande, foi tanta dor, foi tanto sofrimento naquele dia? Irmãos, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de vida com Deus. Não dá para brincar de servir ao Senhor. Na hora da ceia, ele diz lá: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente será réu do corpo. Daí, terem entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Olha a seriedade que o apóstolo Paulo falou sobre pecado à igreja de Corinto. O pecado pode me deixar doente, dormindo, abatido.
O pecado, irmãos, não há nada que faça separação entre eu e Deus, mas os nossos pecados, eles colocam um abismo entre eu e a presença do Senhor. A altura não nos separa, a profundidade não nos separa, a largura não nos separa, distância não nos separa, mas o pecado nos tira da presença do Senhor. O que esse povo estava sofrendo aqui nessa batalha, irmãos? Estava sofrendo, estava passando por dores, porque estava vivendo uma vida infiel diante de Deus. Estava vivendo uma vida longe da presença do Senhor. Estava vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor. Quando o Senhor cura aquele paralítico, que estava há 39 anos paralítico, vivendo à margem, sem uma profissão, sem uma família, sem ninguém, nem para ajudar ele a jogá-lo dentro de um tanque. O Senhor o cura. Depois o Senhor encontra com ele na igreja, no templo. E quando eles se encontram, o Senhor dá uma ordem para ele, como dá uma ordem para a mulher pecadora, como dá uma ordem para todo aquele que se encontra com o Senhor. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais para que coisa pior não aconteça contigo. Tem coisa pior do que ser paralítico há 39 anos, não ter família, não ter renda, não ter bens, não ter ninguém para me ajudar, não ter amigos para fazer isso por mim. Tem coisa pior. A nação de Israel estava experimentando aqui. Se ela achava que a morte de 4.000 pessoas era algo terrível, ela estava experimentando agora a morte dos 2 filhos de Eli, a morte de Eli, a morte de uma nora de Eli, e 30.000 homens mortos naquele dia, e a arca da aliança sendo levada. Significando que a presença de Deus estava sendo tirada, que eles não tinham mais aquilo que guardava e que protegia a vida deles. Nem tudo de ruim que acontece, irmãos, é por causa do pecado. Nem tudo de ruim que acontece é por causa choveu e deu goteira aqui na minha casa é porque eu estou em pecado. Não. Não necessariamente. Eu estava andando com um carro e bati o carro, é porque teve algum problema, foi por causa do pecado. Não necessariamente. Por que eu digo não necessariamente? Porque o pecado, ele traz coisas ruins para a nossa vida. O pecado traz problemas, dificuldades, crises terríveis para a nossa vida. Nem todo problema e nem toda crise é por conta do pecado. Mas o pecado traz muita coisa ruim para a nossa vida. O pecado traz destruição. O pecado traz morte. O pecado, ele traz, irmãos, coisas que você nem pode imaginar que poderiam acontecer. O pecado, ele acaba com a presença de Deus na tua vida, que é o roubo da arca, que era o que aconteceu ali. O pecado, ele mata todas as áreas da tua vida. O pecado, irmãos, ele impede que você cresça, que você ande, que você consiga aumentar a tua vida, alcançar coisas boas. O pecado te atrasa. O pecado, irmãos, ele destrói a tua vida, as tuas coisas, tudo que você faz de um jeito, que você vai ficar dizendo, mas Senhor, por quê? Aí tinha um irmão que ele dizia assim, também, meu, é pecado no balde. É carne no púlpito, é carne embaixo, é pecado no balde. O pecado, irmãos, ele destrói a nossa vida. O pecado, ele acaba com a nossa vida. O pecado é um problema que ele pode vir até ali parecendo que sem mostrar suas intenções, mas ele vem e ele acaba com tudo que você tem. Nós precisamos viver longe do pecado, é por isso que a Bíblia diz, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. E se o pecado vier na nossa vida, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se pecar, todavia, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele nos purifica de todo o pecado. Eu preciso então buscar arrependimento para ter uma vida diferente, para ter uma vida, irmãos, que era possível eu estar diante de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, se você viver uma vida santa, já é difícil. Imagine vivendo uma vida de pecado. Vivendo uma vida longe da presença e dos princípios do Senhor, de como Ele quer para a nossa vida, do que Ele quer que a gente faça e como Ele quer que a gente faça. Não tem como, irmãos. O Deus falou no deserto: eu não vou caminhar com vocês no deserto, porque eu sou santo e esse povo é obstinado para a maldade. E Moisés falou: vem, Senhor, por favor, vem. Ele: não vou, porque vocês são obstinados para a maldade. E se eu for com vocês, eu vou matar vocês, porque eu sou santo. Ele: vem, Senhor, se o Senhor não vier, risca o meu nome do livro da vida. Vem, Senhor, vem. Ele: tá bom, eu vou. Morreram todos, com exceção de Josué e Caleb. O restante, quase 2 milhões de pessoas morreram por causa do pecado, irmãos. Nós precisamos viver uma vida santa, precisamos viver uma vida diante do Senhor, irmãos. O pecado, ele atrasa a nossa vida, o pecado, ele mancha a nossa vida. O pecado, irmãos, ele faz que coisas que poderiam acontecer na tua vida e ser na tua vida, faz com que isso tudo seja manchado. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que, diante desta pergunta muito mal intencionada desses homens aqui, de dizer: Senhor, por que perdemos? Fica parecendo: eu não merecia perder. E o que Deus falou era mais ou menos assim: olha o teu caminho, olha a tua vida, olha a tua vida. Quando Deus fala para o rei Ezequias, né, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, certamente não viverás. O Senhor traz à tona mais uma vez e mexe com ele e fala: olha, você precisa aplumar a tua vida e precisa colocar a tua vida no eixo. Precisa colocar a tua vida diante de mim, viver na minha presença. Ele estava te chamando, mais uma vez, eles, para viver uma vida santa, para viver uma vida fora do pecado. O Senhor nos chama onde nós estivermos e como nós estivermos, mas Ele propõe uma nova vida para nós. Então, aquele povo, aquelas pessoas que desprezavam a oferta, que desprezavam a presença de Deus, que se prostituíam, que viviam uma vida indigna, elas estavam perguntando: Senhor, por que perdemos? Ora, por que perdemos? Saiba que uma vida de pecado pode atrasar em muito a sua vida. Uma vida longe dos propósitos do caminho de Deus pode, em muito, fazer um Deus eterno e um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que vence todas as batalhas, um Deus que quebra o arco, quebra a lança, corta o arco, um Deus que nós faremos menção no nome poderoso dEle, um Deus que é o meu socorro bem presente na hora da angústia, um Deus que é meu socorro e fortaleza, um Deus que a bondade dEle e a misericórdia dEle me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo assim, o pecado pode amargar grandes derrotas na sua vida. Mas tire alguns pensamentos bem errados quando eu te falo isso. Primeiro, então todo mundo que está vencendo está vivendo uma vida santa? Não, não é isso. Não é que todo mundo que está vencendo está vivendo uma vida santa. É que muitas derrotas podem vir por causa do pecado. Tire também da sua mente outra questão. Então tudo que eu vou perder é por causa do pecado? Não. Às vezes você perde porque não se esforçou,
porque não fez o que deveria fazer, porque não era a sua vez de alcançar também. Mas o que eu quero te dizer é que todas as vezes o pecado vai trazer derrota para a sua vida. Todas as vezes o pecado vai trazer derrotas para a sua vida. Por isso, insisto que precisamos viver uma vida na presença do Senhor. E em segundo lugar, que eu queria te dizer também hoje, é que como você lida com Deus? O povo perdeu, lembra? O que eles fizeram? Questionaram Deus e falaram o quê? Vamos pegar a Arca da Aliança e levar lá para essa batalha, porque Ele vai nos dar a vitória. Não foi isso? Eles usavam a presença de Deus como um amuleto. Eles usavam a presença de Deus como uma superstição. Eles levavam a presença de Deus como, sei lá, alguém que joga futebol e toda vez quer jogar com a mesma caneleira, porque é a caneleira que me dá sorte. Deus, ele não tem que ser um amuleto, irmãos, para a gente. Agora eu vou levar Deus para esse meu problema lá e vai dar certo. A derrota foi maior, levando Deus. Antes foi 4.000, agora foi 30.000. Morreu Eli, morreu os 2 filhos e a nora. A arca foi tomada. A derrota foi pior, porque eu não tenho que ficar pegando Deus e levando Ele para os meus pepinos, para a minha vida errada, para a minha vida desregulada. Lá em Gênesis capítulo 5, fala de um homem chamado Enoque. Enoque fez o quê? Enoque andou com Deus. E Enoque foi o quê? Arrebatado. Seremos arrebatados quando nós andarmos com Deus, irmãos. E não a gente ficar levando Deus para as coisas erradas que eu faço, para os caminhos errados que eu vivo, para as coisas erradas que eu me meto. Não, eu preciso viver uma vida santa. E quando eu vivo uma vida santa, eu ando com Deus. Eu estou com Deus. Deus é aquele que guia a minha vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então eu ando baseado na lâmpada do Senhor. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho, examinando segundo a palavra do Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que? É a palavra que guia por onde eu vou, e não eu para onde eu vou eu levo a palavra, não. É o inverso, irmãos. Eles levaram o que seria a presença de Deus para lá. E mesmo levando aquilo, eles foram derrotados. Não faça de Deus um amuleto. Eu sou crente. Igual o ladrão que faz uma oração antes pedindo: Deus, abençoa o nosso assalto. Não faz de Deus um amuleto, gente. Não faz de Deus o trevo de 4 folhas. Deus não é trevo de 4 folhas. Deus não é um santinho que o meu santinho eu levo aqui no bolso todo tempo. Ó. Deus não é um santinho que a gente leva no bolso, irmãos, que carrega no pescoço. Deus não é... Tem gente que tem um raio, tem alguma coisa, aí ele, e Santa Bárbara, isso aqui é Pedro. Eu não preciso de amuletos, irmãos. Eu não preciso de trevos, eu não preciso de objetos de sorte, eu não preciso... eles levaram o objeto, e era um objeto sagrado, e era a bênção. Eu tenho a Bíblia, grandes coisas. Eu decorei 5 versículos, grandes coisas. Agora eu sei os livros todinho decorados, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Deus não é um amuleto, Deus não é um trevo, Deus não é um santinho, Deus não é aquele que coloca um escudo para me proteger das coisas. Deus é o nosso Pai que quer se relacionar com a sua igreja, que quer que você tenha uma vida com Ele, que quer que você experimente a presença dEle. Deus quer que você o louve.
João vai dizer: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E estes são os que o Pai procura, adoradores de verdade, pessoas que não têm medo de se envergonhar, pessoas que querem viver a palavra de Deus, que querem andar com Ele, que querem amar a presença dEle, pessoas que falam: eu não vi a hora de chegar em casa para poder falar com Deus e dizer: Senhor, o meu dia foi assim, aconteceu isso, eu passei por isso, eu tive medo daquilo, eu experimentei isso, de orar, falar com Ele, de dizer para Ele as coisas, de falar: Senhor, muito obrigado, Pai querido, pela comida que eu comi hoje. Senhor, muito obrigado pela água que eu tive para beber. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que eu viesse na tua casa, te adorasse com os meus irmãos, e levantasse a mão, e estivesse aqui na tua presença. O Senhor quer um relacionamento verdadeiro. O Senhor quer conosco, irmãos, uma vida em santidade. O que o Senhor quer conosco é que a gente venha viver verdadeiramente diante dEle, não tratando Ele como um trevo, um santinho, um protetor. O meu protetorzinho aqui, eu levo ele para todo canto, levo para isso, levo para o bar, levo para todo canto. Não, Ele não quer isso, irmãos. Ele quer filhos que o adorem, que estejam na presença dEle, que viva com Ele, que queira viver uma vida na presença dEle de verdade, que queira adorar, que sonhe um dia estar no céu com Ele, vivendo com Ele. A pergunta deles foi: Senhor, por que perdemos? Perdemos porque eu não sou um trevinho da sorte. Perdemos porque comigo é na santidade. Perdemos porque eu não quero ser aquele que te faz vencer as coisas. Eu quero ser aquele que vive, que tem um relacionamento contigo, que você ora, que você ouve a voz, que você é guiado por Ele, que você vive com Ele. Se você terminar de ler aqui a história, a arca na casa dos filisteus trouxe só maldição. Só maldição. Começaram a nascer tumores das pessoas. E eles: tira essa arca, tira essa arca. Não, não quero que não, não quero que não, quero que não. E aí essa arca ficou esquecida lá, e os filisteus: mandam embora, porque ninguém quer mais essa arca também não. E aí, tá bom, vamos levar a arca de volta para a casa do Senhor. Vamos levar. Quando eles vão levando, pegam uma carroçazinha zerada. Os bois lá, tudo acostumado a levar a carroça. A roda da carroça tropeça num buraco. No que ela tropeça, a arca ia caindo de dentro da carroça. Aí um cidadão lá: vou segurar a arca para que não caia. Toda de ouro, toda bonitinha lá. Quando o cara vem segurando para a arca não cair, ele morre. O rei ficou: meu Deus, como é que nós vamos levar essa arca se não pode tocar nela? Teve outro que deu uma olhada assim para ver o que tinha dentro, morre também. Como é que nós vamos fazer isso? Aí tinha um cara que morava lá perto de Edom. Ele era de Edom e ele morava lá, o nome dele era Obed. Aí por isso, Obed Edom. O cara falou Obed Edom, acho que é o sobrenome, né? Mas Edom de onde ele morava, de onde ele era, né? O Breno do Acre, o Obed Edom, né? Então, o Obed Edom, colocaram a arca lá na casa dele. E a arca ficou na casa dele 3 meses. E foi abençoado. Ele e toda a família dele foram abençoados. Porque a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, nos abençoa tremendamente, grandemente. Foi tudo diferente. Nem se compara do que aconteceu com os filisteus, nem se compara com aquela guerra, nem se compara com nada daquilo que aconteceu. Mas foi a presença de Deus que resgatou a vida daquele homem, da sua família, de todos nós. Irmãos, a presença de Deus, ela é uma bênção para cada um de nós. A presença de Deus, ela pode nos transformar, ela pode mudar a nossa vida, mas nós precisamos, irmãos, viver uma vida santa e sabendo que Deus não é um amuleto. Deus é o nosso Senhor
o nosso resgatador, aquele que nós amamos, aquele que nós esperamos. Ele não é o resolvedor de problema, ele não é o que vai me dar sorte para hoje. Ele é o meu Deus. Eu quero Ele todo dia na minha vida, em tudo que eu for fazer. Mas Ele é o meu Deus. Se eu ganhar, Ele é o meu Deus. Se eu perder, Ele é o meu Deus. Se nesse dia morrerem 4.000 ou 30.000, não foi culpa do Senhor. Não foi culpa do Senhor, porque Ele não estava aqui para garantir a minha vitória. Eu só queria Ele porque Ele era o meu Deus. Se você permitir passar a ter um relacionamento com Deus de forma íntima, com santidade, e sabendo que Ele é o teu Deus e não a tua sorte, eu tenho certeza que você vai entender todas as vezes que você perde e que você ganha. Todas as vezes. O povo entendeu e foi abençoado. E se nós entendermos também, seremos abençoados em tudo que nós vamos fazer. Viva um relacionamento com Ele. Ore ao Senhor. Leia a Bíblia. Congregue. Esteja junto com os seus irmãos. Entregue-se a Ele. Como você precisa viver na presença dEle. Saiba que Ele é muito mais do que um altar na tua casa. Muito mais do que uma Bíblia. Ele é o Deus que nos salvou e que um dia vai nos levar para o céu. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos colocar a nossa vida diante dEle e pedir a misericórdia dEle. Precisamos de uma vida santa, irmãos. Precisamos viver em santidade. Precisamos viver como Ele espera que nós venhamos viver, irmãos. Precisamos ter Ele na nossa vida como uma presença verdadeira, como algo que transforma a nossa vida, como algo que muda a nossa sorte. É o que nós precisamos, irmãos. Todos os dias. Feche seus olhos. Coloca a tua vida diante dEle. E que o Espírito Santo venha te visitar. Que o Espírito Santo venha conduzir a tua vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor do início. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é
der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Ele não é um trevo de 4 folhas. Ele não é um santinho que eu tenho que carregar no bolso. Ele não é um símbolo de sorte. Ele não é para ser usado. Eu vou usar Deus para vencer, para ganhar, para conquistar. Não! Ele é Deus Todo-Poderoso e não há outro igual a Ele. Ele age no impossível. Ele faz o que nós não podemos imaginar. Ele é Todo-Poderoso. Ele é incrível no que faz. Ele é maravilhoso. Mas nós precisamos viver uma vida santa, irmãos. Lá no livro de Hebreus, eu preguei quinta-feira isso. E lá diz assim, que Deus recompensa os seus filhos que vivem pela fé. E tem uma canção que nós temos cantado aqui, que ela fala isso. E quanto mais eu te buscar, mais eu serei. Mais eu terei do teu Espírito, mais eu terei de ti, Senhor. Esse povo aqui, estava vivendo uma vida de pecado, mas queria as vitórias do Senhor. Não funciona assim, irmãos. Funciona assim, E quanto mais eu te buscar, mas eu terei do teu Espírito. Que funciona. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. De novo, diga isso, E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Quanto mais você buscar a Ele, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto de nós. Busque a Ele,
não pelo que Ele faz, ou pelo que Ele é, pelo que Ele pode te dar, ou pelo que Ele pode fazer por si, mas pelo que Ele é na nossa vida. E Ele é o nosso Deus. Busque a Ele em santidade, busque a Ele em novidade de vida, busque ao Senhor, coloque a tua vida diante dEle, coloque o teu coração diante dEle, ore ao Senhor, ore mais, leia mais, jejue mais, congregue mais, esteja na presença do Senhor, porque quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu conheço a sua glória, mais eu conheço o seu amor. Aproxime-se do Senhor, aproxime-se do Senhor, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, cante louvores a Ele, diga a Ele: olha, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti, Deus, eu preciso da Tua glória, eu preciso do Senhor. Aquele povo queria a vitória, mas não buscava ao Senhor. Eu sei que você quer a vitória, eu sei que você quer a bênção, eu sei que você quer estar diante dEle, mas busque ao Senhor, busque ao Senhor, coloque-se na presença dEle, tenha um relacionamento com Ele, e quanto mais eu te buscar, mas eu terei do Teu Espírito em mim, Senhor. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida, muito mais, Senhor. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Senhor, que seja assim na vida da tua igreja, que quanto mais eles te busquem, mais eles te encontrem, que quanto mais eles estejam na tua presença, mais, Senhor, o Senhor se revele a eles, e eles percebam e experimentem a boa, agradável vontade do Senhor, que eles tenham vitórias e que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Guarda isso no teu coração. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo, meu irmão. Busque ao Senhor, ore, leia a palavra de Deus, cante louvores. Busque ao Senhor. Viva uma vida santa diante dEle, porque mais do que um amuleto, Ele é o nosso Deus.